Então hoje eu vou falar sobre ARP Spoofing, mas antes tenho que falar o que é ARP. Então ARP é um protocolo de resolução de endereço e na verdade isso quer dizer é que ele é basicamente uma tabela que nela tem atrelado o endereço IP a um endereço de hardware. O que acontece é que para um computador enviar um pacote para o outro, no datagrama Ethernet ele precisa colocar o endereço MAC da placa de rede que vai receber. E aí isso é feito usando o protocolo ARP. Então, por exemplo, o computador cinza, ele não tem na tabela ARP dele ninguém que corresponde ao 9268.010.104, que é aquele com quem ele quer conversar. Então o que ele faz, o protocolo ARP define, é que o computador cinza vai fazer um broadcast fazendo essa pergunta. E o dono desse IP, aquele que responde por esse IP, vai responder de volta, só que diretamente à máquina cinza, com o endereço de MAC dele. E aí a máquina cinza vai colocar na tabela ARP dele, na tabela de MACs, isso na tabela ARP, atrelando o IP da máquina amarela ao endereço de hardware da placa de rede dele. Aqui isso acarreta que agora o computador cinza consegue conversar diretamente com o computador amarelo. Aí no ARP Spoofing, o que acontece é que a máquina... O que acontece é que é gerado pacotes errados. Assim, não errados, eles são promíscuos. Então essa máquina preta aqui, ela vai aplicar o ARP Spoofing na máquina cinza. Aí o que acontece é que no momento que ele faz essa pergunta, ou mesmo a qualquer momento, a máquina preta pode mandar essa resposta, que dependendo do sistema operacional da implementação, só do computador receber a resposta ARP, ele já altera a tabela dele. Então no caso aqui ele pediu quem é o roteador, né, qual é o endereço MAC do roteador, para poder conversar com ele. Só que dá pra ver aqui pelo desenho que a máquina preta respondeu colocando o endereço MAC dela. Então os pacotes vão chegar nela primeiro. Quer dizer, vão chegar nela, porque vai ser o endereço de hardware dela. Aí o interessante é que com isso o IP do gateway não muda, mas o endereço de hardware sim. Então, como eu estava falando antes, então a máquina preta vai enviar esse pacote para a máquina cinza. Aí a máquina cinza vai abrir ele e vai alterar o endereço MAC da tabela dele. E agora quando ela for usar a internet, né, como no caso usou o IP do gateway do roteador, então o pacote vai chegar na máquina preta, que depois vai para o roteador. E aí como você pode ver, tem um intermédio da máquina preta. A máquina preta está entre a verde e o roteador, entre a cinza e o roteador. O que acontece é que com isso a máquina preta consegue analisar o pacote ou alterar o mesmo conteúdo do pacote. E agora, então, aí o ARP, esse ARP Spoofing, ele normalmente é um prelúdio, né? Então ele é usado antes de aplicar outros ataques, como no caso do Man in the Middle, que isso é feito. É para mostrar isso, eu vou fazer um exemplo aqui. Então aqui a gente tem um Raspberry Pi, está rodando na mesma rede, e essa é a tabela ARP dele. Então a gente pode ver que o gateway está nesse endereço aqui, endereço de hardware, certo? E aí o que eu vou fazer, eu vou usar esse comando ARP Spoof, que ele vai falar para essa máquina, que no caso é o Raspberry, que a placa de rede dele responde por esse IP aqui, que no caso do roteador. Então se eu fizer isso, a gente vai ver que os pacotes ARP Reply estão sendo enviados. Então o Raspberry às vezes não precisa nem perguntar sobre o ARP. Ele, só de receber a resposta ele altera. Daqui a algum momento ele vai mostrar aqui. Aí eu posso mostrar também no Wireshark isso acontecendo.
Eu vou capturar pacotes ARP. A gente pode ver que o destino é o Raspberry, tá vendo? E Intel Core sou eu. A gente pode ver que a informação ele está falando que o IP 192.168.1.1 está nesse endereço de hardware, que é o meu endereço de hardware, só que esse IP é o do roteador. E aí o que acontece é que a gente pode ver agora que na tabela ARP do Raspberry, no IP do roteador tem o endereço MAC do meu computador. Então os pacotes que ele enviar vai chegar pra mim antes. E aí eu posso mostrar isso fazendo um ping no servidor no DNS do Google. E aí os pacotes não vão conseguir voltar, porque eles não vão conseguir voltar, porque eles não tem o caminho contrário. E aí se eu fizer um TCP dump para o pacote CMP, que é do ping, a gente pode ver que ele está pingando. O pacote está chegando para mim e eu estou reenviando. E aí, se eu pausar aqui, a gente pode ver que parou também de chegar pacotes. Então, efetivamente, uma ferramenta melhor para se fazer um ataque desse tipo é o BetterCap. Então, com ele você consegue não só fazer o ARP spoofing, certo? Mas você consegue analisar os pacotes também e criar módulos para fazer isso. E tem uma coisa que é interessante mostrar, é o tipo de solução que se tem contra ARP spoofing. Então, a gente pode ver que essa entrada dupla para o mesmo endereço de hardware não é uma coisa normal. Então, se isso acontecer, isso aqui seria um indicador de que tem algo errado na rede. E aí, outra coisa seria esses ARP reply, você receber um ARP reply sem que você tenha enviado um ARP request. E alterações na tabela, porque, por exemplo, o gateway padrão não alteraria o endereço de hardware dele a qualquer momento. Bom, então eu acho que era isso que eu tinha que mostrar. E até a próxima.